Sequência ao nosso estudo sobre a equação reduzida de uma reta. Temos a seguinte representação: ax mais by mais c igual a zero, que é a representação de uma equação geral, que já foi vista na videoaula anterior. Os coeficientes a, b e c. Variável x e y, que representa as coordenadas do par ordenado. Aqui eu tenho a representação da chamada equação reduzida. E a sua representação é y é igual a mx mais n. Chamamos de equação reduzida, quando está nessa representação. Temos os seguintes coeficientes, m e n. Coeficientes são números. Esses coeficientes representados aqui, um é o coeficiente angular e o outro coeficiente linear. Aqui representa a declividade da reta e aqui representa o ponto que a reta intercepta o eixo de y. Para achar esse m, eu posso trabalhar com a tangente de alfa, através do ângulo. Tangente de alfa, que é o ângulo, pode ser dado. Ou, a partir de dois pontos, eu posso calcular a variação de ΔY dividido por ΔX. O que é ΔY? É a variação de y2 menos y1. O que é ΔX? x2 menos x1. Assim é que eu posso achar o m ou pelo ângulo ou pela variação de ΔY dividido por ΔX. Vamos agora aproveitar alguns exemplos para que possamos aplicar isso que foi visto agora. Exemplo número 1. Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear. Temos o seguinte, eu tenho aqui uma equação. Que equação é essa? É a equação geral. Por que eu sei a equação que é geral? Aqui, ó, 4x menos 8y mais 12 igual a zero. Segue esse modelo aqui de representação. Assim eu tenho o coeficiente A, eu tenho o coeficiente B e eu tenho o coeficiente C. Se perguntar quem é o coeficiente A, é 4. Quem é o coeficiente B, menos 8, porque o coeficiente não coloca as letras. Coeficiente C, 12. Como eu quero determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear, eu poderia aqui representar na forma da equação reduzida. E aqui eu tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear, foi visto na aula anterior. Mas também eu posso utilizar o seguinte, eu posso dizer que m, também foi vista essa relação, é igual a menos a sobre b. Fica bem mais prático e direto. Esse menos já é da fórmula. Repete o menos, quem é o a? 4. Quem é o valor de b? Menos 8. Observe que aqui não dá para dividir, vai dar decimal, mas eu posso simplificar. Eu vou dividir aqui por 4 e vou dividir aqui por 4, que é o maior número que pode dividir ambos. Menos com menos mais, 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 corresponde a 2. Assim a resposta aqui é o valor de m, 1 sobre 2, 1 meio. Vamos determinar o coeficiente linear, que é o n. O n corresponde a menos c sobre b. Para isso, o menos já é da fórmula, quem é o valor de c é 12. Quem é o valor de b? Menos 8. Como não vai dar uma divisão exata aqui, eu vou fazer a simplificação. Ao simplificar, menos com menos dá mais, 12 dividido. Pegar o maior número, pode dividir por 4 e o 8 também é dividido por 4. Assim vai ficar 12 por 4 corresponde a 3. 8 dividido por 4 corresponde a 2. Assim a resposta, quem é o n, coeficiente linear, que intercepta o eixo de y? 3 sobre 2. E o meio representa a declividade, que é o coeficiente angular. Angular e o linear. Vamos agora para o item 2, onde ele pede para você escrever a equação reduzida da reta determinada a partir de dois pontos. Assim eu tenho dois pontos. Eu quero determinar a equação reduzida. Na videoaula anterior, eu mostrei que a partir do cálculo do determinante, você acha a equação geral e da equação geral você acha a equação reduzida. Eu vou fazer de outra maneira aqui. Eu vou, a partir desses dois pontos, eu vou achar o coeficiente angular utilizando ΔY sobre ΔX. E depois irei achar o coeficiente linear através da equação da reta ou a partir do ponto que intercepta o eixo de y. Vamos fazer isso agora. Tem os pontos aqui, eu vou chamar de x1 e aqui de y1. Eu vou chamar desse daqui de x2, y2. São as coordenadas. Vamos agora utilizar essa fórmula que eu coloquei, que m
igual a ΔY sobre ΔX. Mas o que é o delta? É variação. Vai ser y2 menos y1. O que é o ΔX? É variação. Será x2 menos x1. Vamos pegar os elementos que eu tenho aqui de A e de B e vou substituir nessa fórmula. Quem é o y2? É 1. Menos da fórmula. Quem é o y1? 3. Tudo isso dividido pelo x2. Quem é o x2? 2. Menos quem é o... Não, o x2 aqui, perdão, aqui corresponde a 0. Quem é o x1? 2. Assim, ó. Eu tenho que é y2 menos y1. x2 menos x1. Tomar cuidado, é y com y, x com x. Ao fazer aqui a diferença, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Mais 1 com menos 3 dá menos 2. Corta o 0, vai ficar aqui menos 2 embaixo também. Resultado, menos com menos mais, 2 dividido por 2 corresponde a 1. Assim, quem é o meu coeficiente, chamado de coeficiente angular? É 1. Assim, eu já posso representar na equação reduzida. Assim, a equação reduzida tem y, que é igual a mx mais n. Assim, eu tenho na minha equação que eu posso dizer isso aqui, pode ficar y é igual a 1 vezes x mais n. Está faltando n. A partir dessa representação está bem fácil para achar o n. O n aqui vai corresponder ao número 1. Porque se eu tenho um par ordenado 0, 1, é porque aqui é o ponto, quando for marcar no plano cartesiano, vai estar o 1 sobre o eixo de y. Significa que esse 1 corresponde a n. Mas vamos fazer de conta que eu não sei esse valor, eu não vou usar isso aqui. Eu vou utilizar esse ponto, 2, 3, e vou mostrar que vamos encontrar o mesmo valor. Para isso eu vou substituir. Eu posso pegar o ponto A e o ponto B para achar o n e substituir aqui. Eu vou pegar o ponto A. Assim, quem é o valor de y? 3. Estou substituindo o ponto A aqui. 1 vezes o valor de x. Quem é o valor de x? 2. Mais n. Formou a equação do primeiro grau. Vamos resolver. Repete o 3, que é igual a 2 vezes 1, 2, mais n. Se ele está mais, ele passa para o outro lado o quê? Menos. Vai ficar 3 menos 2, que é igual a n. Ou seja, n vai ser igual a 3 menos 2, que é 1. Assim eu determinei o valor de n. Como eu disse, se eu tenho um par ordenado 0, 1, quando eu vou representar no plano cartesiano, eu vou colocar sobre o eixo. Você não marca no 0, 0, vai marcar no 1. Se eu marquei no 1, esse 1 está no eixo de y, é o coeficiente chamado de linear. Se eu já tenho o linear, eu já tenho aqui o angular, automaticamente agora eu já fechei, eu tenho a representação da equação. Como é que fica a representação? Y é igual a que é mx mais n. Como eu quero a representação, o y não substitui. O n é substituído pelo número 1, que você encontrou, mais o valor de n, que também deu 1. Eu posso já com esse formato, ou simplesmente posso dizer que y é igual a 1 vezes x dá x, mais 1. Assim, aqui é o resultado que representa a chamada equação reduzida da reta, que passa pelos dois pontos A e B. Assim, a partir de dois pontos A e B, eu posso encontrar a equação reduzida. Caso você não achou muito fácil fazer por esse caminho, você pode usar o determinante, que foi visto na aula anterior. Porque se por atrás do determinante você acha a equação geral, e da equação geral você faz a equação reduzida, como foi feito na videoaula anterior. Agora vamos para o item 3. Observe que no item 3, eu tenho aqui o plano cartesiano e eu tenho dois pontos. A partir desses dois pontos, eu vou determinar suas coordenadas. Eu vou chamar aqui de ponto A e aqui eu vou chamar de ponto B. A ordem não importa. Assim, quem é o primeiro ponto A? Se esse ponto A que está no eixo de x, eu começo com x, é 3, e o y é 0. E o ponto B, que está no eixo de y, eu começo sempre com x primeiro. Assim, quem é o x aqui? Representado por esse ponto, 0. E quem é o y? 5. Assim, eu tenho um ponto 0, 5.
A partir desses dois pontos, ele quer que você determine o que é a equação reduzida. Se eu quero encontrar a equação reduzida, eu posso fazer esse procedimento da questão número 2. Só que aqui o n já está mais fácil. Nessa questão aqui, o n não é necessário fazer com esse formato que eu fiz aqui. O n corresponde já a 5, que é o coeficiente linear, onde a reta está cortando o eixo de y. Encerrou aqui o n. Para achar o n, vocês viram que é y2 menos y1. x2 menos x1. Assim, n será igual, eu vou chamar esse aqui de x1, esse de y1. Esse aqui eu vou chamar de x2 e esse de y2. Assim, eu substituir o valor de y, vai ser 5 menos 0. O valor de x vai ser 0 menos 3. Elimina quando tiver 0, m corresponde a 5 dividido por menos 3. Mais com menos dá menos, vai ficar 5 terços. Esse aqui é o valor que corresponde a n. Assim eu tenho o n e tenho o n. Como eu quero a representação da equação reduzida, a equação reduzida é representada por y é igual a mx mais n. Y corresponde, quem é o meu n? Não encontrei? Menos 5 sobre 3. Substitui e repete a variável. Mais o n, quem é o n? Mais 5. Assim, a variável x e y na representação da equação permanece. Determina as equações reduzidas. Y é igual a menos 5x sobre 3 mais 5. Essa é a equação reduzida que representa essa reta no plano cartesiano. Assim, eu tenho a representação gráfica e eu tenho a representação algébrica da reta. Vamos para o item B. No item B, vamos fazer o mesmo procedimento. Observe que eu tenho aqui, eu vou chamar de ponto A, esse aqui, eu vou chamar esse aqui de ponto B. A ordem não importa. Assim, quem é o ponto A? Ele é formado por quem? Se o ponto está no eixo de x, tem que começar com o valor de x. Quem é o valor de x aí? Ó? Menos 2. E o outro, para esse ponto, quem é o y? 0. Porque se ele está no eixo, o y vai ser 0. Quem é o ponto B? Vamos colocar o par ordenado dele. Para esse ponto B, como ele está no eixo de y, eu não posso começar, porque sempre a gente começa com o valor de x, que vai ser 0. 0 e o y, 4. Assim eu tenho aqui o x1, y1. Aqui eu tenho o x2 e o y2. Novamente, como eu tenho aqui no plano cartesiano e a reta está interceptando esse eixo, eu não preciso fazer esse procedimento aqui, que eu fiz como eu não sabia o ponto que interceptava o eixo, para achar o n. Aí, se você não tem um ponto que intercepta, você tem que fazer isso aqui. Achar primeiro o valor de n, para depois achar o valor de n. Esse procedimento 2. Assim, a partir de 2 pontos, eu posso representar através desse modelo ou se não desse outro. Agora, como o n já está dado aqui na questão, que é o ponto que a reta corta, que é o número 4, eu não vou calcular o valor de n, como foi feito na questão 2. Vamos achar simplesmente o valor de n. Para achar o valor de n, como já foi abordado, vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Procure repetir essas relações para que vá fixando. Quem é o y2? É o 4, menos quem é o y1? 0. Tudo isso dividido por quem é o x2? É 0, menos o outro, ó. Opa, agora tem o menos da fórmula com o menos daqui. Aí, ó, menos com menos, mais. Tomar cuidado com isso. Porque a fórmula tem o sinal de menos, mas se um desses termos for negativo, aí troca o sinal. Agora, elimina 0. Assim, simplesmente eu já tenho aqui a resposta que vai ser 4 dividido por 2. 4, como é dividido por 2, dá 2. Assim, aqui você tem o coeficiente linear e o coeficiente angular. A representação é essa, mx mais n. Esse y você não vai substituir, o n você determinou corresponde a 2, repete a variável x, e o n mais o valor de n que é 4. Assim aqui temos a chamada de equação reduzida. Assim aqui você tem a representação gráfica, da representação gráfica você tirou o par ordenado A e B, e a partir desse par ordenado A e B,
você determinou quem é a equação reduzida dessa reta representada no plano cartesiano. Assim, aqui eu tenho a representação gráfica, eu tenho a representação algébrica. E aqui eu tenho o coeficiente angular, coeficiente linear. Na outra, a mesma coisa, eu tenho aqui a representação gráfica, eu tenho a representação algébrica, coeficiente angular e coeficiente linear. Refaça direitinho essas questões e observe o modelo e as representações, como é que eu posso determinar a equação reduzida a partir do gráfico, como eu posso determinar a equação reduzida a partir de 2 pontos dados, também como eu posso determinar a equação reduzida, que eu poderia determinar a equação reduzida a partir dessa equação que foi dada aqui. Eu tenho a equação geral, eu encontrei os coeficientes, aqui ó, eu poderia representar a equação reduzida. Quem é o coeficiente aqui? Ó? 1 sobre 2, e boto x. Quem é o outro? Linear, mais 3 sobre 2. Só que nesse item ele perguntou, determine o coeficiente angular e o coeficiente linear, a partir da equação geral. Mas a partir dos dois coeficientes eu posso fazer a representação da equação reduzida. Assim aqui estamos fechando essa videoaula sobre equação reduzida de uma reta. Ou a partir da equação geral, ou a partir de 2 pontos, ou a partir do gráfico.